Pois não, Thiago? Ô HG, só uma coisa sobre o jogo de hoje. A gente falou sobre questão do público, sobre como tem acontecido a revolta do torcedor atleticano. Cara, fosse eu, torcedor do Atlético, eu não iria ao estádio. Faria campanha legal. É a sua forma de protestar, né? Faria, tá ok. Exato. Tá okay. Faria campanha legal de público zero. Porque esses caras vão sentir quando o que eles têm feito com o clube. E, cara, eu reitero, eu não estou batendo nos atletas apenas. Estou dizendo, inclusive, da gestão e apontando o dedo para esta gestão do Atlético. Esses caras vão sentir quando o que eles têm feito com o clube. Esses caras terão quando algum tipo de responsabilidade pelo que eles fazem com o Atlético. Porque quando o Atlético perde e é derrotado, eu vi o Rubens, coitado, mexendo no celular e fazendo um vídeo. Eu fico até Rubens Menin. Rubens Menin. Eu vi o Rubens, coitado, fazendo... Mas e o restante? Aliás, e o Rafael Menin, que é quem acompanha mais próximo o dia a dia do Atlético, quando ele vai aparecer? Quando ele vai dar a cara a tapa numa situação como essa? Porque é muito cômodo. A última aparição dele foi aquela onde ele achincalhou alguns 3 horas. 3 horas de coletivo. Porque assim... Você é formado em quê, Valu? E mesmo que não seja formado em nada... Você é formado em quê, Thiago? Eu sou formado em jornalismo. Eu sou formado em FDMO, falar mal dos outros. Isso é bom demais. Isso é bom pra caralho. Eu ainda vou fazer essa faculdade. E assim, beleza, aí coloca o Brax pra falar, o São Paulo ele tem que virar público por obrigação. O Biel, cara, na zona mista, eu acho uma crueldade, de verdade. Ali era momento de blindar o cara, mas enfim. O Biel na zona mista... Aí vai falar, o Alan Franco falou... Mas eu acho que foi melhor pra ele ter falado. Não, cara, eu acho que foi. O Everson fala... Aí, só pra cobrar alguns caras. O Hulk até hoje não falou. Ele publicou no Instagram dele uma coisa e ponto. O Rafael Menino fala. O próprio Vitor não falou. O Brax, quando foi falar... Cara, eu, Thiago, eu posso falar isso aqui com tranquilidade. Eu sempre defendi a manutenção do Brax. Defendi que ele não tinha responsabilidades por um ano desastroso do Atlético, porque ele teve muito pouco tempo para trabalhar. Ele chega ao Atlético em março ou fevereiro, e aí ele começa a trabalhar no Atlético com o planejamento já iniciado. Fevereiro, então meio uma situação do Sampaoli em outra área. Assim, então, assim, eu sempre defendi o Brax por isso. Aí quando o Brax vai falar, mete um TP, que assim, tosco, que eu, Thiago, que não sou nenhum expert nisso, percebi que era um TP. Thiago, se a gente tivesse assim um tempo mesmo, pra gente pegar, a gente podia fazer o react da fala dele. Eu fiz todo. Você fez todo, de toda a coletiva. Tá bombando no Instagram. Thiago, é bom. Thiago, tá bombando, tá legal. Mas o react era pra pegar assim, ó, cada ponto que ele falava, você dava o pause e fazia uma análise. Dava pra fazer. Não, aí você dá o... Toca de novo. Aí você faz a análise. Cara... É digno de piores clipes do mundo. Velho, é contraditório. É contraditório, raso. Então assim, e claramente lido, né, Elton? Não tem... Sabe o que falta nessa situação? Sentimento. 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 A música da torcida. Sentimento. Sabe por que eu gosto de amor sincero? Sabe por que eu gostava do Rodrigo, também além do ótimo trabalho que ele fazia? Porque o Rodrigo, cara, ele é muito bom, bicho. E ele faz as coisas, de fato, com o coração. Você tem que ser sanguíneo, Thiago. Exato. Se você não quer pôr sentimento, você tem que pôr sangue no seu trabalho. Perfeito. Não precisa de amar necessariamente. Né? O Rodrigo, ele não é atleticano de arquibancada. Mas ele entregava. Mas coração. Tem sentimento. Velho, aí vamos pegar pro lado do Cruzeiro. Veste a camisa. Exato. Vamos pegar pro lado do Cruzeiro. A gente pode questionar a qualidade do profissional ou não, etc. O Pelaipe veste a camisa do Cruzeiro, velho. Ele grita, ele xinga, ele briga, ele veste. O Matos, que foi muito criticado pelo trabalho ruim que fez aqui no Cruzeiro nesse um ano que ele ficou. Sim. Cara, você pode falar qualquer coisa dele, mas ele veste a camisa. Então assim, os caras vão falar, aí vão ler um TP. Aí vai o Vitor com uma passividade, uma tranquilidade, uma camareira. Você não pode, cara. Não pode. Vitor, aqui, vai dormir. É pra mais ou é pra menos? Ou você tá eufórico pra caramba, ou você vai chora. Exato. Mostra sentimento. Não fica aquela frieza, aquele negócio passando assim. Lido. Não, e parecendo que não aconteceu nada. Parecendo que não aconteceu nada. Cara, que aconteça. Tem um amigo meu que nem merchan ele faz lido, Você falou do Hulk. E ele vende aqui, até avião caindo. Você falou do Hulk. O Hulk não falou pós-tragédia, né? Ele não falou, né? Não falou pós-derrota, tá, beleza. Mas ele saiu chorando. Bom,
Ele tava chorando, ele tava tendo sentimento. O que me incomoda é o blasé. O blasé me incomoda. Em qualquer situação, Elton. Em tudo. Pra quem joga, pra quem treina, pra quem dirige, pra quem comenta, pra quem comunica. Thiago deu um exemplo. O blasé é uma desgraça. O blasé é isso. É aquele negócio assim. Ah, não, tá tudo bem, futebol tem dessas coisas. Um dia você ganha, outro dia você perde. Deus me livre. Pô, aí não. Isso aí do Hulk é atual? É recente? Ele publicou ontem, eu acho. Pra quem tá no rádio, o Hulk fez um post, ele colocou lá: lutar, honrar e nunca desistir. Infelizmente, no futebol, o resultado final pesa muito, Hulk. Toda entrega, comprometimento, abdicação e valor, quando o resultado não vem, poucos reconhecem o esforço. Hulk resultadista, hein? Hulk. Mas você tem que compreender tudo isso. Você está no futebol há muito tempo. Mas jamais podemos deixar de acreditar em nós mesmos. Tenho certeza disso. Você não pode desistir. Quem conhece e acompanha de perto a rotina de um atleta de alta performance sabe o tamanho da responsabilidade e da entrega que carregamos todos os dias. Ninguém, em momento nenhum, fala menos que isso. Todo mundo entende. Mas o jogador também precisa entender o direito do torcedor de estar puto, de estar chateado, de estar contrariado, de estar revoltado, de estar decepcionado com a falta de futebol, frustrado com a falta de futebol, com pouco empenho, sabe pouca que acontece, entrega. É óbvio que quando você vem aos microfones e diz assim, ó, bom, as duas finais do ano passado o Atlético não era favorito, e não era mesmo. Ele igualou as forças ali depois da expulsão. A gente já falou isso aqui 200 mil vezes. Mas o Atlético era muito favorito. Muito. Então não tentem... E tecnicamente muito melhor. Não tentem vender a ideia de que foi algo diferente. Que foi um baita de um vexame e tal. Deixa eu só dizer uma coisa aqui. Porque eu conversei com duas pessoas do Atlético agora. Você até saiu daqui do estúdio. Pra quem está no rádio, não viu, o Everton saiu do estúdio. E uma delas me disse aqui, ó. Presta atenção, tá? Independentemente da gravidade de tudo que aconteceu do Lianco com o torcedor, o Lianco não tem que deixar o clube, o torcedor não tem que pedir a cabeça, na minha opinião, do Lianco. Claro que não. Sabe? É um ativo do clube, ele, os jogadores que aí estão, não é assim, manda embora, não tem como você mandar embora, tem contrato para ser seguido e etc e tal. A direção que não quiser um ou outro jogador ou vários pro ano que vem vai ter que pensar num plano para a saída desses jogadores. Os jogadores que não estiverem à vontade, que não quiserem continuar, deveriam procurar a direção e etc e tal. Então esse negócio de, pega o Lianco e não é assim que as coisas funcionam, tá? Então conversei aqui agora com uma pessoa, com duas, mas uma delas me mandou aqui, ó. Não existe polêmica nenhuma com relação à saída do Lianco. Ele não vai sair, tá? Então, é uma das coisas. HG, e a outra pessoa que eu conversei agora me disse o seguinte: acho muito pouco provável que, se o pai do Lianco estivesse agora tratando de um assunto relacionado à saída do Lianco lá no centro de treinamento ou na sede, eu não teria sido comunicado, né? E aí você imagina que eu estou falando com gente importante. Então ele falou, ele vai buscar e levar o Lianco nesse período de contusão praticamente todos os dias no clube. Então, se o Marcelo, pai do Lianco, está no clube, óbvio, vai quase todo dia. Então, essa pessoa me ligou agora e disse que não tem nenhuma discussão no momento relacionada a uma possível saída do Lianco por causa dessa postagem que ele fez ontem no Instagram, dizendo: faço isso com lágrimas nos olhos. Só nós sabemos quanto amamos tudo isso. Eu ir contra vocês, eu estaria indo contra minha família, principalmente contra meu filho que vive isso de coração. Ou seja, eu nunca iria contra minha família. Triste acabar assim. Não sei nem como falar e explicar isso. Você é amado por defender o Galo e é odiado por defender o Galo. Ele postou isso, depois ele apagou a conta dele. Não apagou não, como é que é? Ele desativou. Meio que desativou a conta dele. E aí agora rolou aí um papo de que o Marcelo, pai dele, tá lá discutindo a saída e isso não procede. É uma pergunta que eu vou fazer para você, HG, mas é para todo mundo aqui. Vocês acham que tem clima pro Lianco continuar no ano que vem? Acho que tem. Acho que tem. Claro que tem. Futebol tem assim, coisas a serem lembrando, ele só volta em junho. Não, sim. É que assim, eu também acho que sim. Achei que talvez vocês pudessem achar que não. Não. Porque eu já escutei de alguns amigos, especialmente torcedores do Atlético, que não teria clima. Eu acho que ele errou feio. Errou rude. Posso falar uma coisa? Thiago, e quando eu falo da questão do clima, pode completar. O Lianco precisa ser abraçado pelo departamento de futebol do Atlético. Isso pra mim também é mais uma falha do departamento de futebol do Atlético. Péssimo. Um clube, e quem me falou isso foi inclusive o Príncipe, tá? Mandou uma mensagem, isso eu concordo com ele. Essa história do Lianco escalar da forma que escalou é de um amadorismo do departamento de futebol do Atlético. Porque como ela começa? O Lianco teve um problema na arquibancada do Defensores del Chaco.
Aí, o que se esperava do Lianco? Que ele fizesse um vídeo, que ele fizesse uma postagem e falasse: errei, desculpa, não vai acontecer mais. Perdão, estava num momento de raiva, de estresse, fui defender um colega, um companheiro, isso acontece, perdão, pessoal. O Lianco faz uma live de 5 minutos em que ele fala merda atrás de merda. E pisa na merda que ele já tinha feito no Defensores del Chaco. Pisa com os dedos abertos. E aí começa a sujar tudo. E aí a live é pior. Aí depois disso, ele é novamente criticado porque ele faz uma live horrível. E aí ele é novamente criticado, ele faz essa postagem, dando a entender que ele estaria de saída do Atlético. E aí depois de dar a entender que ele estaria de saída do Atlético, ele apaga o Instagram, dando a entender que ele de fato está completamente, cara, desnorteado. O Lianco teve um problema de saúde mental muito recente. E eu acho que isso precisa ser olhado pelo departamento de futebol do Atlético. As pessoas estão julgando e apontando para um jogador. Beleza, cara, ele fez fez muitas M's nesse período. Só que o Atlético precisa abraçar esse jogador. Precisa cuidar dele. O Atlético precisa cuidar desse atleta. A questão ali que me preocupa é a questão da saúde mental do atleta. Cara, o Lianco, ele nos trouxe recentemente que ele teve síndrome do pânico ou crise de ansiedade, algo do gênero. Mas eu lembro dele trazer isso num microfone da TV Bandeirantes. Isso. Então, eu me lembro disso. O torcedor se lembra disso. Mas o Atlético tem que se lembrar disso. Porque a minha preocupação é a saúde mental. Eu não estou preocupado se o Lianco vai ou não ficar no Atlético. Se o Lianco merece ou não ficar no Atlético. A minha preocupação é com o mental desse atleta. E o Atlético deveria ter essa preocupação, não eu. Cara, mas o Atlético tem que ter essa preocupação. E precisa cuidar desse atleta. Ela escalou de uma forma e de uma maneira tão rápida, mas com uma responsabilidade que também é do departamento de futebol do Atlético, que deveria estar em cima, orientando esse atleta, conversando com esse atleta e se preocupando mais com esse atleta. Pra mim sobra até pra assessoria do clube, tá? Tô contigo, tô contigo. Assessoria, juntamente com o departamento de futebol, porque o cara não pode ficar depois num episódio desse flutuando. Eu comecei. É lógico, porque ele é um ativo do clube. Ele é parte do clube enquanto ele tem contrato com o clube. Né? Então, assim, e quando eu digo, só pra deixar claro, o Lianco deve permanecer, gente, eu imagino, né, que o torcedor atleticano esteja num estágio aqui que eu não vou cometer aqui a heresia de tentar imaginar. Eu sou torcedor, eu sou cruzeirense, eu já passei por vários sabores na vida esportiva sendo cruzeirense, acompanhando o cruzeirense, acompanhando o Cruzeiro, vendo o Cruzeiro perder Libertadores, enfim, tudo de bom e de melhor e de ruim também, já acompanhei o Cruzeiro, então eu sei o que é esse sabor da derrota. Quando eu digo do Lianco permanecer, não é desrespeito ao torcedor atleticano, não. Eu também acho que não. É porque o Lianco é um ativo do clube, é pensando no patrimônio do clube, pensando no patrimônio, o que custa esse jogador. Então, eu sei que o torcedor machucado sempre imagina, esse cara não pode mais vestir a camisa do meu clube, no caso, vestir a camisa do Atlético, para o torcedor atleticano. Mas isso, quando você pensa assim, você está prejudicando, não é o Lianco, não que ele devesse ser prejudicado. Pensar dessa forma, você está prejudicando o seu clube. É só para deixar bem claro porque que eu acho que é uma situação que deve ser contornada depois. E se o Lianco tiver de sair, que saia depois pela porta da frente, sendo negociado para não ferir o clube. Que, aliás, né, como tem sido ferido, e principalmente pelas pessoas que estão lá dentro do clube. Hoje, só para quebrar aqui, HG, para finalizar, quem mais faz mal ao Atlético hoje, diferente do discurso que muitos tentam colocar, que muitos tentam descer goela abaixo, não é parte da imprensa, não é a torcida. São pessoas que levam o clube exatamente para o caminho que ele está hoje, que estão dentro do Atlético. Ó, primeira coisa que eu preciso pedir aqui a você que tá do YouTube com a gente, um likezinho, não vai te custar nada, muita gente conosco aqui, mas um likezinho só, por gentileza, que é muito importante para todos nós e até para esse conteúdo chegar para mais gente aí. Então peço, por gentileza, o like para você que tá ligado conosco aqui. São 390 mil pessoas aqui pelo YouTube e eu não aceitaria mais que 100 mil likes, né? Enfim. Mínimo de 100 mil, máximo de 150 mil, garoto Ederton Guimarães. Isto posto, Grantião, eu preciso dizer que eu falei agora com uma pessoa, essa pessoa que me falou que não tava, que o Marcelo não estava lá tratando da saída do Lianco,
Essa pessoa me disse que o clube não tem autonomia sobre o que o jogador faz nas redes sociais. O clube pode orientar. Só que eu acho que se o clube não orientou o Lianco, o clube errou. Se não orientou, tá? E se orientou e ele peitou o clube, aí ele erra duas vezes. Exatamente. Erra na arquibancada e erra por não ter aceitado a orientação de tem hora que não tem como, cara. Tem momentos que você precisa sentar na graxa mesmo, sabe? E fazer aquele largo sorriso de aeromoça como se nada. Porque, cara, errou. É isso aí que você falou, que o Thiago falou. Ó, desculpa aí, foi mal, tava doidão. Segue o baile. Por quê? Porque o torcedor depois não vai deixar de gostar do Lianco. É um ranço momentâneo. Agora, o vídeo dele ontem piorou uma situação que já estava ruim. Se ele, bem orientado, fizesse o vídeo falando, gente, olha, eu me excedi, eu fui mal ali, desculpa, vamos seguindo. Agora, se ele fez e andou para orientação, porque o que a gente está falando não é assessoria nem departamento de futebol ser babá de jogador. Não, a gente está falando de orientação, né, HG? Aí as escolhas sempre são feitas pelos atletas. Aqui, ó, recebi aqui, ó, uma informação que acaba de chegar, que há conversas frequentes com o Lianco, tanto da assessoria do clube quanto da psicóloga do clube. Ontem existiu uma conversa longa com ele sobre rede social, e a assessoria do clube orientou a se afastar e dar um tempo, e por isso ele desativou a conta. Então, aconteceu isso aqui. Eu acho que esse ranço é momentâneo, tá? É momentâneo, e daqui a pouco, quando voltar e der resposta dentro de campo, o torcedor vai perdoar. Mas me parece que houve um excesso do Lianco, assim, tanto na arquibancada quanto depois na gravação do vídeo, mal orientado que foi, não sei por quem. Mas isto posto, o Elton tem um recado e a gente vai seguir aqui com o nosso Band News na área.